Boa noite, meus irmãos. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor com alegria, amém? Que você se desprenda aí no teu lugar, que você se sinta livre, livre para adorar ao Senhor, livre para exaltar o seu nome. Vamos louvar com as nossas palmas? Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Oh, o amor de Jesus não falha e nunca falhará. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E teu amor não falha. Teu amor não falha. Ele é o mesmo para sempre e sempre. Aleluia.
Na cruz nos redimiu, condenação não há. Glória e honra ao que venceu, Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Cordeiro de Deus, transpassado foi na cruz nos redimiu, condenação não há. Glória e honra ao que venceu, Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou, és maravilhoso, ó Redentor, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Ele nos livrou dos pecados, limpou e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou dos pecados, limpou e das trevas Ele nos Glória ao Rei, glória ao Rei que ressuscitou, és maravilhoso.
adoramos o teu nome. Aleluia, Jesus. Não somos nada sem Ti, ó Deus. Dependentes do Teu cuidado, dependentes do Teu amor, Jesus. E Tu provaste o Teu amor naquela cruz, se entregando por nós, Senhor. Éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória
nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus, a nossa glória, a nossa glória é Cristo, só Jesus, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus, nossa glória, a nossa glória é Cristo, nossa esperança é Cristo, nossa coroa é Cristo, somente Cristo, Jesus, somente Cristo, Jesus, somente Cristo, Jesus. Oh, Tu és, Senhor. Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és tudo em nós. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós nos prostramos diante do esplendor da Tua glória. Nós adoramos a Tua presença. Que nós sejamos cheios de que o Senhor é tudo em nós. Que o nosso viver seja o Senhor. Que tudo que nós fizermos possa ser para a Tua honra, para a Tua glória. Se nós caminhamos, se nós paramos, seja para a Tua glória. Tudo que nós fazemos, estar aqui no nosso trabalho, na nossa casa, que seja para a Tua glória. Que o Senhor seja tudo em nós. Nós possamos crescer no Teu conhecimento. Que nós possamos ir mais fundo em quem Tu és. Seja o centro,
ti, Jesus. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Nesse momento a gente vai orar juntos com as nossas crianças, pedindo as bênçãos e a misericórdia do Senhor, que o Senhor fale com eles nesse momento também de culto deles. E eu queria ler um texto com vocês, um texto que está lá em Filipenses, e diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. E esse texto vai continuar falando que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E na minha cabeça sempre fica ecoando: perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma, pois perto está o Senhor. Apresentem tudo em orações e súplicas, pois perto está o Senhor. A gente não pode se esquecer que perto está o Senhor. E muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades tomam a nossa mente e parece que a gente esquece que o Senhor está por perto. E aí a gente precisa se lembrar de algumas coisas. Por exemplo, Jesus nos diz que nós deveríamos ser como as crianças. E você já percebeu que uma criança, quando ela está com o pai e com a mãe dela, ela não tem preocupação nenhuma, ela não tem ansiedade nenhuma, porque ela sabe que ela está sendo cuidada a todo momento. E
E que nós possamos ser como crianças, que sabem que o Senhor está perto a todo momento, cuidando. E nós também somos comparados a ovelhas. E a ovelha também não tem preocupação nenhuma quando o pastor está à frente dela. E que nós possamos ser como ovelhas, que estão vendo o pastor dirigindo e abrindo caminho. E agora eu te convido para apresentar as suas orações, súplicas, ansiedades e preocupações diante do Senhor e orar também pelas nossas crianças. Amém? Senhor, nós louvamos, agradecemos, engrandecemos o Teu nome. Obrigada, Senhor, obrigada pelo nosso dia, obrigada pela nossa vida, obrigada pelo nosso respirar. Obrigada por esse momento de comunhão, obrigada por esse momento de louvor ao Teu nome, Senhor. Obrigada por nos lembrar que o Senhor é o centro, que somente em Ti nós temos esperança, que o Senhor é tudo em nós. Não nos deixe esquecer que o Senhor está perto e que o Senhor é tudo em nós. Senhor, nos leva a confiar cada dia mais em Ti, para que a paz que excede todo entendimento tome o nosso coração e a nossa mente. Nós apresentamos as nossas dores, as nossas súplicas, Senhor, e Te pedimos que o Senhor cuide dos nossos corações e das nossas mentes. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que através da Tua palavra nós tenhamos acalento, nós tenhamos conforto, Senhor. Faz de nós como crianças, como ovelhas, que confiam naquele que está adiante, que confiam naquele que está cuidando do caminho, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, que aquilo que a nossa mão não chega, onde a nossa mão não chega, que o Senhor chegue, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor opere maravilhas no nosso meio conforme a Tua vontade, Senhor. Mas que acima de tudo, o Teu nome seja glorificado nessa igreja, Senhor. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bonito ver as nossas crianças aqui na frente, fazendo barulho. Criança faz barulho, irmão. E amém que isso faz barulho. Que bom. Eu gosto desse barulho. Acho que depois que eu me tornei pai, eu acostumei mais ainda com esse barulhinho. E é gostoso, né? Né, filhote? Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Estou vendo gente aqui, fazia tempo que eu não via, gente especial, que bonita essa noite. E eu espero que o seu maior anseio nessa noite seja para ouvir a voz de Deus. Amém? É muito poderoso. Pode acender as luzes, por favor, todas as luzes? É muito poderoso quando nós, como comunidade, como família, uma família de fé, nós nos reunimos para juntos abrirmos este livro e nós deixarmos que o Espírito fale conosco, que o Espírito sopre aos nossos corações. E não existe nada mais poderoso quando os nossos corações eles estão debruçados em entender e querer discernir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu tenho uma palavra que hoje em dia está em alta, principalmente na boca dos coaches, é propósito. Hoje as pessoas elas pagam um valor alto para entender qual é o seu propósito na vida. Seja por um psicólogo, seja por um coach mesmo, uma formação, ou seja por alguém que vai dar um direcionamento numa carreira ou na vida. E essa palavra está em alta. E a gente não sabe, às vezes, o nosso propósito, qual é o nosso lugar, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. E eu creio que a maioria de nós, em algum lugar na vida, em algum momento da vida, da história, a gente vai virar e vai falar assim, eu não me sinto aqui pertencente a um lugar ou a um grupo, e a gente vai se perguntar qual é o meu propósito da minha vida. E a gente só não entende às vezes, ou talvez você ainda não tenha essa resposta de qual é o seu propósito, quando a gente não entende de fato qual é a nossa origem.
E antes de começar qualquer palavra, ou de nós lermos qualquer texto, a palavra de Deus nos diz, da pessoa do apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, que ele diz que nós já fomos escolhidos na eternidade por Cristo Jesus, para sermos nação eleita, povo escolhido, gente separada, para sermos filhos, para manifestarmos uma glória eterna. Você não está aqui buscando algo para agradar a Deus ou tentar encontrar algum tipo de performance para um dia ser alguém. Eu quero dizer para você que está aqui, que está em busca de Jesus, que você já é essa pessoa em Cristo Jesus. Nação eleita, povo escolhido, geração de Deus. E aqui a ideia de geração não é igual geração Z, geração Y, geração é de gerado de. Um dia nós que cremos em Cristo Jesus nascemos de novo em Cristo e para sempre estaremos com Ele. E a nossa paternidade, a nossa identidade já está vinculada a Ele. Então, a nossa pergunta aqui hoje não é para responder se você deve ser engenheiro civil ou não, se você deve montar um negócio ou não, ou se você é amado por Deus ou o que precisa fazer para ser amado por Deus. Eu quero começar essa noite dizendo para você que crê em Cristo Jesus, que você já foi amado, não vai ser, já é. E não há um dia sequer na eternidade que você vai ser mais amado do que você já é hoje por Cristo Jesus, porque Ele não te olha aquilo que você pode ser, Ele olha para você pelo que você é e te ama assim. E Ele te escolheu para ser geração. E enquanto talvez muitas pessoas estão buscando um propósito para tentar ser alguém, aqueles que são geração eleita, escolhida, povo santo, eles escolhem fazer algo para revelar o Pai. Para revelar aquilo que é. E em nome de Jesus, que essa noite você não esteja aqui ouvindo essas palavras para ver o que você pode viabilizar na sua vida. Mas é a partir daquilo que nós vamos ler e aquilo que vai ser explicado, aquilo que vai ser lido na palavra de Deus, você possa, no fundo, no final dessa mensagem, virar e dizer: como eu posso glorificar a Deus com a minha vida e revelar o Pai? Porque eu sou filho e filha amada de Deus. Amém? Então aqui não é uma plateia de escravos, é uma plateia de filhos livres em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Eu espero que seja uma verdade no seu e no meu coração. Aqui nessa Vida nós estamos, meus irmãos, numa série de mensagens, lendo capítulo por capítulo do livro de Atos. E como isso tem enriquecido a vida da nossa igreja, tem fortalecido a nossa fé, isso tem nos abençoado como comunidade, pela exposição da Escritura, e isso tem sido muito bonito, muito belo, e eu quero dar sequência aqui hoje. Geralmente vocês me veem, para quem não me conhece, sou o Matheus, sou um dos pastores aqui da CB Vida, vocês me veem de notebook, mas cadê o Caio? Acho que o Caio está lá servindo na recepção, nossa conexão, e ele falou assim: eu gosto mais de você pregando quando você prega sem o computador, prega corrido. Aquilo que você estudou. Eu falei amém. Então, eu também senti um desejo de coração de nós lermos versículo por versículo, ponto por ponto, e assim nós vamos ler aí uma boa parte do capítulo 16, não vamos ler ele todo, mas acompanhe aí comigo, tá bom? Aqui, para construir um chão comum para todos nós, estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Na semana passada, o pastor Pedro compartilhou aqui conosco o desfecho dessa história. Nós tínhamos uma dupla dinâmica de missionários que tinham uma ascensão muito grande no meio da igreja, que eram Paulo e Barnabé. Durante um bom período, eles tiveram um protagonismo e caminharam juntos numa parceria, mas em um determinado momento na história, eles têm um rompimento, têm uma separação, pela pessoa ali de João Marcos, e então cada um segue o seu caminho, e então Paulo segue agora com Silas, chega até aqui a cidade, segue nessa jornada junto com Paulo. Então, Barnabé e João Marcos seguem o caminho dele, e aqui nós vamos dar sequência nas viagens missionárias de Paulo e Silas, que estavam em mente voltar, passando por cada uma das igrejas que eles haviam implantado e fortalecer a fé. Esse era o plano de cada um deles, ok? Então, Atos 16, acompanha aí comigo essa leitura. E diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito daquele rapaz. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego.
Nas cidades onde eles passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Ok? Até aqui, eu vou fazendo aí essas perícopes e a gente vai conversando. O texto já chega aqui para nós, dizendo que Paulo se junta com Silas, e é a primeira vez que nós temos aqui a entrada de um nome muito importante. Inclusive, nós vamos ter cartas indicadas a ele, a Timóteo, no Novo Testamento, falando a respeito desse rapaz, que seria quase um dos discípulos aqui do apóstolo Paulo. Ele está passando aqui, então ele chegou a Derbe, depois a Listra, e então eles vão dando seguimento aqui na sua viagem missionária. Olha só que interessante. Eu quero hoje, nessa noite, trazer algumas características que nós podemos pegar a partir desse texto, dessas histórias, trazer para as nossas vidas como cristãos, sobre como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso jeito de se posicionar na vida. Logo no versículo 2, o texto diz assim para nós, no versículo 1, perdão, eles chegam até Listra e depois esse rapaz, Timóteo, se junta a eles. A sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito desse rapaz. Primeira coisa que a gente deve olhar para isso daqui e está em falta hoje nos nossos dias como cristãos é bom testemunho. Foi-se o tempo em que a gente falava, na década, principalmente nos anos 2000, a pessoa falava assim, está precisando de uma vaga para tal área. Aí você falava assim, ele é cristão. Aí você falava, pode contratar. Porque era sinônimo de uma pessoa honesta, de uma pessoa íntegra, com caráter, com conduta. Chegava no horário, não dava atestado falso, chegava, fazia, se comprometia, se engajava no serviço e ia seguir a coisa. Agora, hoje em dia, eu compartilho com algumas pessoas que pedem para mim, Mateus, você tem indicação de alguém? Eu penso 1000 vezes em indicar alguém. Já é o primeiro ponto. Aí eu indico, às vezes, uma pessoa, aí a pessoa me dá a devolutiva. É evangélico? E ele sabe que a pessoa sabe que eu sou pastor. Aí eu falo, o que é? Aí a pessoa já faz assim, ixi. E aí você pode virar e dizer assim, tá vendo? A igreja passando perseguição aí, ó. Não é questão de igreja, é a questão que nós estamos levando fama disso, do mau testemunho. Uma das principais características minha e da sua vida é um bom testemunho. Nós temos que construir isso. Irmãos, a ideia aqui não é meramente construir reputação. Timóteo não tinha reputação, ele tinha caráter. É diferente. Reputação é aquilo que dizem sobre nós e caráter é aquilo que é de mais profundo em nossa essência. E se nós estamos em Cristo Jesus, o nosso caráter tem que ser transformado junto. A nossa postura, o nosso jeito ético de se lidar com as coisas, nós temos que ser as pessoas que dão bom testemunho. A minha pergunta é, as pessoas que têm contato com as nossas atitudes, elas conseguem ver o caráter de Cristo em nós? Qual tipo de caráter está sendo formado em nós? Eu estava vendo esses dias uma conversa, não lembro qual era o programa, mas as pessoas, elas estão trocando os especialistas pelos influenciadores. Olha só que interessante isso. Eu sou um médico, eu viro para você e falo assim, olha, você precisa colocar uma tala. Se a Virgínia virar e falar, um enxaguante bucal vai ajudar você a fixar um osso, as pessoas elas vão seguir aquilo que a Virgínia está falando, por incrível que pareça, mesmo com um raio-x de um osso fraturado. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão sendo influenciadas, seja não pela verdade, mas por um testemunho de algo. A minha pergunta é, qual é o testemunho que a tua vida conta? Faz sentido isso? Principalmente nos nossos dias. A primeira marca da vida de um cristão é testemunho. Como anda a tua vida? Como anda o teu caráter? O caráter é como a quilha de um navio. Sabe qual é a quilha de um navio? Não? Ela está debaixo da água. Por isso que você não a vê. Por isso que a gente não fala sobre isso. Mas a gente tem que
às vezes, na nossa vida espiritual, a gente tem que dar 2 passos para trás. E antes da gente tentar resolver algumas coisas externas, nós precisamos tratar o nosso caráter, a nossa alma, e passa por um processo de avaliar a nossa conduta e o jeito. Lembra que eu comecei esse culto falando, a nossa vida em tudo tem que glorificar a Deus. E em tudo, o seu caráter, o seu testemunho tem que glorificar a Jesus Cristo. Segunda coisa que já entra aqui no texto, deixa muito claro no versículo 3 sobre a nossa conduta. Olha só, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha só que interessante, há algumas mensagens atrás nós falamos que a igreja estava tendo um problema muito grande, que alguns irmãos judeus espalhados aí pelas essas cidades na Ásia, ali no aquilo que nós chamamos de Oriente Médio, estavam pedindo para irmãos gentios, quer dizer, não judeus, que eles deveriam passar pela circuncisão para serem aceitos por Deus. E então esse problema dá um rebuliço tão grande, eles jogam essas questões para uma instância maior em Jerusalém, onde os apóstolos ali se reúnem, e aí Tiago, lá no final desse concílio de Jerusalém, ele dá a orientação: olha, meus irmãos, para de ficar exigindo desses irmãos gentios que ele passe pela circuncisão. Mas, irmãos, para o bom convívio, para nós aqui estarmos juntos, passe pela circuncisão. Aí ele fala lá sobre alimentos sacrificados a ídolos. Olha, evita, se você sabe que esse negócio foi oferecido a um culto, evita comer junto com esse daí, para não escandalizar esse outro irmão. O que Timóteo está fazendo aqui junto com Paulo? Paulo sabia que ia para um lugar cheio de judeus. Na hora que olhasse para a cara do cara, ia ver que ele era grego. Na hora. É igual a gente pegar aqui, eu descer com um cearense para o Rio Grande do Sul. Vamos olhar e vamos falar. O salve para o Ceará. Se tem alguém do Ceará assistindo aqui, não é verdade? E é óbvio que você chegar lá é da mesma forma que você tirar alguém do Rio Grande do Sul e você chegar em Tocantins, alguém vai olhar e falar, isso aqui é de fora. E no instante que pisasse com Timóteo em outro lugar, eles iriam perguntar se ele era circuncidado ou não. O que isso tem a ver? Paulo pensa nos irmãos e mais, Timóteo faz algo que ele não deveria fazer, mas ele fez em prol do bem comum. Abre aspas para nós. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar o nosso bem em prol do bem comum? Essa é uma pergunta importante. O quanto nós estamos dispostos a passar por cima das nossas vontades e das nossas preferências em favor de um bem comum, plural. Isso é uma das maiores dificuldades do nosso tempo. Uma das coisas mais podres que a gente vive no nosso tempo se chama individualismo. Isso começou muito lá atrás, claro, nasceu no coração do homem, mas Constantino, quando ele cria um negócio chamado propriedade privada, ele vira para cada um dos senhores e fala assim, isso aqui é teu, e só teu. E então os homens começam a lutar para enriquecer e ter a garantia de que eles teriam posse. De lá para cá, a gente só faz aquilo que é para o meu. A minha pergunta para você que está aqui, meu irmão, seja você cristão convertido ou não, ou se você está aqui, está ouvindo essa mensagem, qual foi a última vez que você teve uma atitude que você sabia que você ia tomar prejuízo, mas ia ser bem para o coletivo? E se nós estamos em Cristo Jesus, nós o tempo inteiro vamos fazer isso. Eu estava conversando hoje com um amigo meu, e ele falou exatamente isso sobre a criação de filhos e como Deus trata cada um de nós. Ele estava contando uma história que assim, o filho dele chegou agora na idade dos 6, 7 anos. E o menino começou a entender o que é dinheiro. E é um período complicado da vida. Que na cabeça da criança ela fala assim, mas como que meu pai não tem 50 reais? E o Theo vai entender que o pai dele sobrevive com 1 às vezes. E aí ele estava falando para o filho dele que eles tinham uns combinados de arrumar a cama, de fazer tal coisa. E aí um dia lá o filho dele virou para ele e falou assim, pai, eu quero X reais. Aí ele virou e falou assim, mas como assim? Ele já chegou com uma imponência, como assim eu quero 50 reais ou X reais? Aí ele virou e falou assim, eu arrumei a minha cama. Aí ele falou, foi nada, tá desarrumada lá. Aí ele falou, não, mas faz uns 3 dias que eu arrumei a cama e você não me deu nada. Aí ele virou e falou assim, filho, eu já gastei uns 60, 70 mil reais com você. E você está me cobrando 50 reais porque você arrumou a cama faz 3 dias. A gente cresce, a gente continua sendo essa criança, mas a gente fala assim com Deus.
A gente vem na igreja dar um dízimo e a gente já acha que a gente pode pedir mundo e o fundo para Deus. E é mentalidade de criança, mentalidade infantil. O adulto, a criança pede, para mim, é meu. As primeiras palavras que o Theo aprende, vai aprender é não e meu. O adulto é, o que eu posso te abençoar? O que eu posso cuidar de você? O que eu posso ser generoso com você? O que eu posso abrir mão do meu conforto em prol da sua vida? Faz sentido, meus irmãos? Pastor, mas isso daí é uma utopia. Então eu creio na utopia do Evangelho, meu irmão, porque eu creio que assim é o jeito que o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus nos ensinou a viver. Então, em nome de Jesus, por onde nós passarmos, nosso testemunho não seja de alguém ganancioso, alguém que sempre coloca as suas vontades e os seus interesses. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer para nós que o amor ele tudo suporta, o amor ele abre mão de si em prol do outro, do bem do outro, do cuidado com o outro. Se nós não estivermos fazendo isso aqui nessa igreja, na sua casa, no seu casamento, nós não estamos vivendo no amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, ele abre mão do direito para dar para quem não tinha direito nenhum, tudo. Então o amor não faz conta, o amor não faz cálculos, o amor ama. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa de mais pessoas como Timóteo na igreja, que estão dispostos a fazer coisas que talvez não queiram fazer, mas por amor à comunidade. Amém, meus irmãos? Não adianta a gente ensinar sobre teologia sistemática se a gente não aprender a gente se amar aqui e a gente amar as pessoas. Aí eu lembro daquele cântico, daquele worship. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E a gente está faltando isso. Aí alguém que talvez nem crê em Deus precisa nos ensinar sobre amar. Que a gente deveria amar como se não existisse amanhã. Amém, meus irmãos? Nas cidades por onde passavam, versículo 4, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Está aí uma coisa bem difícil, a gente se sujeitar a outras pessoas. Aquela igreja tinha prazer em se sujeitar à sua liderança. Irmãos, ninguém está dizendo que você tem que fazer tudo que o Mateus ou tudo que os pastores estão falando aqui em cima. Mas o tempo difícil é tempo que a gente vive hoje, que as pessoas elas não querem se sujeitar à liderança ou prestar conta da vida de ninguém. Você acha que você consegue dar conta da sua vida sozinho? Que você não precisa de ajuda, que você não precisa de orientação. A gente acha que a gente sabe tudo. E mais difícil mais cabeça dura é quanto tempo mais passa, a gente vai ficando mais cabeça dura, a gente mais não vai ouvindo ninguém. Mas o texto diz que essa igreja se sujeitou à doutrina e se sujeitou a obedecer essas pessoas. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Não é obediência cega, não é isso. Mas quanto da nossa vida ela tá sendo dividida, partilhada e prestando contas entre nós, entre irmãos. E nos sujeitando uns aos outros. E aí a gente ouve no meio da igreja assim, eu ouvi a opinião de alguém? Eu não dou ouvidos para ninguém, pastor. Isso daí não é cristianismo. Cristianismo é sujeitando a vida uns aos outros. Nós precisamos aqui, meus irmãos, compartilhar pecados, nós precisamos compartilhar entre nós as nossas dores, nós precisamos compartilhar os nossos fracassos, precisamos compartilhar as nossas alegrias, precisamos compartilhar as nossas vitórias, precisamos aprender a ser exortados, precisamos ficar sem o mimimi de alguém virar para nós e dizer, olha, você está em pecado, você está em erro, você está agindo de maneira imprópria, você está agindo com falta de sabedoria, e nós deixarmos tocar as nossas feridas, porque no meio disso Deus vai se manifestar, e aí não é opinião alheia, é tudo isso com a palavra de Deus no meio de nós. Agora, se você quiser caminhar sozinho, você vai para um lugar de morte, meu irmão. A igreja de Cristo Jesus se sujeita à palavra de Jesus e se sujeitou aqui ao conselho dos irmãos que estavam cuidando dessa igreja. CB Vida, não digo que você não tem que me obedecer, ou os outros pastores. Mas, se você escolher caminhar nessa comunidade, ou seja, numa outra comunidade de fé, em nome de Jesus, não tente caminhar como alguém carreira solo.
Preste contas da sua vida, abra o jogo, caminhe, peça ajuda. Você não vai conseguir ir sozinho muito longe. Se sujeite e nós vamos juntos, meu irmão, caminhar à estatura de Cristo Jesus. E aí sabe o que acontecia por agir desse jeito? As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Talvez a nossa igreja poderia estar muito mais madura espiritualmente se nós já estivéssemos vivendo isso. Bom testemunho, abrindo mão dos nossos próprios interesses e nos sujeitando à palavra de Deus e a caminharmos juntos de forma uníssona na fé. Fala Deus ou não? É muita coisa, né? O texto é poderoso. Mas segue aí comigo. Vocês aguentam mais um pouco aí? Vamos ver até onde dá aqui. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito os impediu de novo. Então, contornaram a Mísia e desceram até Trode. E durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Parênteses aqui. Irmãos, aqui está um dos textos mais belíssimos e é um dos textos que sempre me ajudou muito na tomada de decisões para a vida. É que eu não coloquei aqui um mapa da geografia, mas aqui Trode é uma cidade costeira. Eles estão, então, saindo desse lugar, passam pelo mar até a cidade de... Cadê o nome da cidade aqui? Perdão. Isso, Samotrácia, está lá no versículo 11 depois. Eles passam por essa ilha, depois eles chegam até a costa, andam 14 quilômetros e então chegam até a cidade da Macedônia. Notem, eles estão saindo, presta atenção aqui na geografia, vou tentar fazer aqui, desenhar na mão, use a sua imaginação. Eles estão saindo aqui da parte baixa da costa ali, e depois eles estão indo em direção à Ásia. Vou fazer desse lado aqui para ficar mais fácil no mapa. Então eles estão saindo ali daquilo que hoje nós chamamos de Oriente Médio, e o planejamento de Paulo é partir para a Ásia, cada vez aqui sentido em direção Índia, China, essa direção, ok? Então, eles tentam fazer um caminho, são impedidos pelo Espírito, mudam um pouco mais o caminho, vão um pouco mais ao norte, mas são impedidos por Cristo novamente, e a direção que Cristo dá é indo em direção à Europa, e eles chegam então até a Macedônia, Filipos da Macedônia, que é a primeira cidade da Europa. Era um ponto super importante, porque era a divisa entre a Europa e a Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus queria ir para a Europa. E por que Filipos, a capital da Macedônia, era um lugar tão importante? Porque era uma colônia romana. Era a primeira cidade bem próxima e mais influenciada pelo mundo grego. Tudo era grego, a moeda, os deuses, a ideia, mas também era uma colônia romana. E o que isso era importante? Ali ficavam a maioria dos oficiais e soldados que eram aposentados. Porque nas cidades colônia você tinha isenção de impostos e uma série de benefícios para esses homens. E note que o texto aqui vai dizer para nós mais para frente que eles chegam lá num espaço de oração, eles não chegam no modelo usual que eles utilizam, que é as sinagogas. Por quê? Naquele tempo, para você ter uma sinagoga, você provavelmente teria que ter no mínimo 10 homens judeus para construir uma sinagoga. Então eles estavam numa cidade, o quê? Totalmente virgem para o evangelho, nada, nenhum tipo de informação, e então eles chegam aqui. Ponto a trazer para nós aqui: impedidos pelo Espírito, uma vez, impedidos pelo Espírito, 2 vezes. O texto não diz como que foi esse impedimento. Mas depois, o texto diz que aparece um homem. No versículo para nós, 9. Durante a noite, Paulo tem uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. O texto não diz que era Deus, o texto não diz que era um anjo, era um homem. E o texto diz para nós concluímos que Deus estava nos guiando para a Europa. Fecha aspas.
Esse texto sempre me ajudou a tomar decisões na vida. Por incrível que pareça. As nossas decisões, Deus não vai tomar todas as nossas decisões por nós, meus irmãos. Deus não vai dizer para você assim, você vai casar com uma mulher loira, de 1,85 m, no meu caso é 1,70 m, que é professora, pedagoga, formada em teologia, pedagogia, e você vai encontrar ela em 2000 e tá lá, e vocês vão casar e vocês vão ter um filho chamado Theo. Deus não fala assim. Deus não nos orienta assim. O bonito é, Paulo pegou a sua equipe e eles organizaram aquilo que eles achavam que deveriam fazer. Eles oraram, mas Deus não fez nada extraordinário. Quando Deus não fez nada extraordinário, eles falaram assim, a gente quer ir fortalecendo os irmãos para a Ásia. E aí então eles montaram um planejamento, estruturaram toda a viagem deles e começaram a fazer. Não colocaram, vamos ver se a gente faz. Deus não falou nada, mas a gente tem uma missão. A gente vai pegar, vai sair, vai fazer. Primeiro impedimento, segundo impedimento. Do nada eles encontram a visão de um homem. O homem não parece ter nenhuma mensagem misteriosa divina, mas eles olham e falam assim, esse homem pediu ajuda, é Deus nos direcionando. O que eu quero dizer isso para você, meu irmão? Que enquanto Deus não te disser o que você tem que fazer, você precisa tomar decisões na vida. Não dá para a gente ficar parado. Tem alguns de nós aqui que estão com a vida travada, achando que Deus vai aparecer com um anjo do céu. Alguns aqui estão com a vida estagnada há anos, achando que enquanto Deus não literalmente abrir uma nuvem e descer um anjinho e falar com aquela voz, nossa, travou aqui a garganta. Aquele negócio lá, aí tá ruim, né, Roberta? Fazer um gargarejo aí. Ainda bem que eu não canto, não me deu esse dom. Aí te acha que vai vir uma voz angelical e Deus vai falar assim, ame as pessoas. Sirva num projeto social. Seja generoso. Vá para uma viagem missionária. Aí enquanto Deus não faz isso, a gente fica assim, ó. Aí aparece um morador de rua, não tem comida em casa, não tem, sei lá. Aí, e Deus? Vamos orar para ver o que Deus tem para fazer aqui. Meu irmão, não tem que orar. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem que orar, a gente tem que ir. A missão de Deus não é um negócio para orar, para ver se vai. A gente vai. Amém, meus irmãos? A nossa vida tem que estar na missão. Deus não tem que orar se você tem que ser generoso. Você tem que ser. Não tem que orar para saber se Deus quer te usar para servir alguém. Você tem que servir. E aí, no caminho, servindo, no caminho da missão, às vezes Deus vai fazer assim, opa, é para lá. Quando Deus quiser te tirar, Ele vai te tirar. Mas quando Deus pega na esquina, Ele vira, gente. Né, Rosa? Agora a minha pergunta é, talvez nós estamos pecando, irmão, porque nós não estamos indo. E Deus não usa a gente desocupada. Deus usa a gente que está na missão. E é no meio do caminho que Deus nos encontra. E às vezes Deus não vai nos encontrar num anjo. Deus vai nos encontrar num homem macedônio. Que às vezes não tem cara de anjo, não tem cheiro de anjo. Jesus nos ensinou, meus irmãos, que alguns de nós receberiam anjos em casa sem saber. Mateus vai nos dizer que Jesus teve fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês foram me visitar. Quando te vimos com fome, com sede ou enfermo, Jesus? Quando vocês fizeram isso a cada um desses pequeninos. Então, nossa igreja, quando a gente sabe de alguém da CB Vida que está doente, que está enfermo, e a gente não vai visitar, não é o pastor que está falhando, é você como cristão que está falhando. Porque nós temos que ser como Jesus. A gente não tem que orar para saber se Deus quer que eu vá. Você precisa ir. E a gente precisa parar com essa ideia de que a oração do pastor é mais forte. Meu irmão, a missão não é para pastor, a missão é para discípulo de Jesus.
e que Jesus nos encontre, meus irmãos, na vida, dando de comer, dando de beber, visitando os enfermos, dando casa para o estrangeiro que não tem onde ficar. E a gente não precisa orar, a gente precisa fazer. O pastor disse que a gente não precisa orar. Irmãos, a gente já pregou aqui 1 milhão de vezes que a gente precisa orar. Mas tem gente só orando. A gente precisa fazer, de gente servindo, gente na missão em Cristo Jesus. E aí, se Deus tiver um outro plano para você, fica tranquilo que Ele vai aparecer para você. Seja numa nuvem, ou seja num homem. Ou seja numa criança. Ou seja numa necessidade. Ou seja numa OSC. Ou seja num colega de trabalho. Tem um monte de macedônios aparecendo para nós. E nós estamos fingindo que não estamos vendo. Planejamento é importante. A gente precisa ter. Paulo tinha. Planeje a sua vida. Planeje ser alguém generoso. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não tem tempo que você não organiza. Esse dia eu estava na reunião do NAD, né, Paulo? O Paulo está aqui. E aí o Paulo, pô, eu preciso de você mais nisso. E ele dizendo, Mateus, a nossa vida é corrida, sei que sua vida é corrida, eu preciso de você. E aí eu falei, Deus, eu preciso me organizar mais, para servir mais no NAD também. Para dar mais tempo, para servir mais. No que Deus está te chamando, meu irmão, para você abrir tempo. Que missão que Deus está te colocando, que pessoas. Amém, igreja? Seguindo no texto, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, esse daí que eu falei, o texto. No dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde estávamos encontrando ali um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das mulheres, presta atenção, meus irmãos, uma das mulheres que ouviam era temente a Deus. Aqui, a ideia de temente a Deus não é alguém que é crente. A expressão tementes a Deus aparece algumas vezes no Novo Testamento. Todas as vezes, a maioria das vezes que você vê a palavra temente a Deus, um outro exemplo dessa palavra vai ser o Cornélio. Ele era um homem temente a Deus. O que significa temente a Deus? Eram pessoas não judeus, gentios, que de alguma forma tinham alguma afeição com o judaísmo. Eles até acreditavam em Deus, tinham algum vínculo, talvez, com os rituais, as dietas judaicas, acreditavam até em Deus, mas não passaram pela circuncisão. Então, Cornélio era um homem temente a Deus, e aqui nós estamos falando de Lídia como uma mulher temente a Deus. Ela era vendedora de púrpura, tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem um crente, um cristão, no Senhor, fiquem aqui nessa casa. E ela os convenceu. Irmãos, presta atenção aqui, é muito bonito esse texto. Pode parecer que não tem nada, nenhuma informação. Por que está aparecendo aqui essa mulher? Primeira coisa, Paulo, Silas chegam nesse lugar, não tinha sinagoga para eles pregarem ali, então eles souberam de um lugar afastado da cidade, na beira de um rio que cortava por fora a cidade de Filipos. Então eles chegam ali e tem esse tempo de falar da palavra de Deus. Essa mulher temente a Deus, chamada Lídia, provavelmente era uma mulher muito rica. Púrpura. É muito difícil você ter a matéria-prima da púrpura. A púrpura, a cor da púrpura, desse tecido, ela vem de moluscos. Toda a região marítima era muito difícil de você conseguir. Inclusive, a púrpura era a roupa, era pintada, a roupa dos reis e das grandes autoridades com púrpura. Inclusive, quando Jesus é morto, eles colocam um tecido de púrpura em Jesus, porque estavam zombando dele, dizendo que ele era o rei dos judeus. Então, eles estavam tratando de forma de boicote a Jesus, dizendo, ele é o rei. Então vestiam ele de púrpura. Provavelmente Lídia era uma mulher muito rica. Olha só, uma mulher, naquele tempo isso era muito complicado, rica, e ela senta para ouvir a palavra de Deus. Ela é de Tiatira, ela é o quê? Asiática. Tiatira fica na Ásia. E ela está agora na Europa, uma mulher asiática na Europa, familiarizada com o judaísmo, ouvindo a palavra de Deus.
O texto segue. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem do apóstolo Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou para entrar. Irmãos, presta atenção aqui. O que eu vou falar aqui não tem nada de novo, mas é uma das coisas mais poderosas que existem. Paulo provavelmente abriu o texto bíblico, ou citou. O Espírito abriu o coração e o entendimento daquela mulher. Ela ouviu a mensagem do Evangelho e ela creu. E ela foi salva naquele dia. Presta atenção, irmãos. A mensagem do Evangelho não precisa de telão. A mensagem do Evangelho não precisa de pregador eloquente. A mensagem do Evangelho não precisa de barulho. A mensagem do Evangelho não precisa de palco. A mensagem do Evangelho só precisa ser dita. E um coração estar atento para ouvir a mensagem do Evangelho e alguém passa pelo processo de conversão. Glória a Deus por isso. A gente acha que a conversão precisa acontecer um negócio mirabolante. E a gente vai ver mais para frente, não hoje, que aconteceu, que foi na cadeia. Quando o carcereiro olha o negócio tremendo, o chão, as cadeias se abrindo, e aí o cara entrega a vida a Cristo, mas de uma forma mirabolante. Mas às vezes é só alguém simples ouvindo a mensagem do Evangelho e tudo se fez novo. Pode ser branco, preto, asiático, europeu, pobre, rico, homem ou mulher, bárbaro ou judeu. A mensagem do Evangelho é para todos nós. E a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Nós precisamos acreditar no Evangelho. Presta atenção nisso aqui, minha igreja. Minha igreja eu digo não como minha posse, mas minha comunidade de fé, que eu faço parte. Nós precisamos acreditar no Evangelho. E aí eu gosto da música, que a música diz, acreditar no Evangelho é ir. Eu acho até que a gente deveria cantar essa música aqui na igreja. Acreditar no Evangelho é ir. E se a gente acreditasse mesmo no poder do Evangelho, a gente falava do Evangelho para as pessoas. A gente pregaria mais. E aí, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que não tem a ver com grandes discursos, não tem a ver com um palco montado, tem a ver com uma mensagem que tem que ser entregue. Uma mensagem que precisa ser encarnada e uma mensagem que precisa ser vivida por nós. Nós precisamos acreditar no Evangelho. Você acredita no Evangelho, ser bebida? Você acredita no Evangelho, meu irmão? Você crê que o Evangelho é poderoso? Crê? Finalizando aqui, por que eu disse que essa mulher é rica? Porque ela levou todo mundo para a casa dela. Tinha que ter espaço na casa daquela mulher. E eu sei e olha só, olha que bonito aqui no texto. O texto diz que toda a sua casa foi convertida. Naquele tempo, provavelmente essa mulher ela devia ser viúva ou nunca casou. Porque era comum que a religião do líder da casa todos seguissem. A religião daquela mulher, não mais religião, o Evangelho agora, era vivido por toda aquela família. E então eles ficam na casa daquela moça. E o Evangelho ganha espaço. Aqueles homens entram naquela casa. O texto segue, e eu vou ler só mais 3 versículos. Dizem que, certo dia, indo para aquele mesmo lugar, que Lídia ali havia se convertido, a primeira moradora da Europa a se converter era uma mulher. O texto diz que logo, alguns dias depois, eles encontram uma outra mulher, escrava, que tinha um espírito imundo, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a cada um de nós. Outra curiosidade, até o versículo 10, Lucas fala, eles foram
eles embarcaram. A partir do versículo 11, Lucas diz: nós embarcamos, nós chegamos. O que isso quer dizer? Lucas se junta à missão. E agora, não só como aquele que está escrevendo sobre, é aquele que está vivendo a missão. É uma informação simples, mas ela é importante. A gente não só pode observar e descrever, a gente tem que viver. E aí o texto diz que no 17, essa moça seguia Paulo e nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se para ela e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e as arrastou para a praça principal diante das autoridades. Eles encontram uma outra mulher possuída por um espírito que predizia o futuro. Eu não acho que literalmente eram revelações do futuro, no sentido... A mesma fala aqui que ela tem, esses homens são homens de Deus. Homens possuídos disseram para Jesus também. O endemoniado gadareno disse a mesma coisa: o que queres conosco, filho de Deus vivo? Ou outros chegaram para Jesus e falaram a mesma coisa. Demônios não são onipotentes, oniscientes como nosso Deus, que tem atributos não comunicáveis. Esse é um atributo não comunicável. Mas ela enganava e era fonte de lucro para vários donos. Então Paulo se cansa daquilo, ele vira para aquela mulher: em nome de Jesus, saia. Saia. O que me espanta mais é a reação dos donos. Os donos ficam pasmos, arrastam a mulher e querem matar Paulo e Silas. Parece que hoje em dia a gente tem mais medo de ficar pobre do que de demônios. Se aquilo que a gente vai fazer vai deixar alguém literalmente possuída, a gente vai escravizar alguém, não importa. Enquanto eu estiver tendo lucro com isso, tá bom. A gente fica mais preocupado com o nosso bem-estar sendo afetado do que com uma pessoa endemoniada. O que eu quero dizer para nós, meus irmãos, o que me espanta aqui é exatamente isso. Talvez hoje não tenha ninguém aqui ou ninguém por onde você passa que está literalmente endemoniado. Mas literalmente, parece que a maioria de nós vive ou trata as pessoas como se nós estivéssemos sendo literalmente possuídos pelo diabo. O que você quer dizer com isso, pastor? Hoje em dia, o que me espanta não são os demônios, aqueles que babam. Você vê lá na rua e o cara fica tremexendo e babando. É aquele que vira e fala assim: vai lá. Eu sei que é ilícito o que você está fazendo, mas vai lá e faz. A gente usa pessoas e descarta pessoas. Isso é demoníaco. Estão entendendo o princípio? O princípio de um demônio é que ele usurpa da vida daquele indivíduo e a sua consciência é tomada por um outro ser que não aquele que o habita. Tomado de sua consciência e vontade e subjugado por um ser maldoso. E às vezes, ao invés de usar o nome demônios, nós podemos usar o nome chefe, patrão, empregador. E aí eu falo aqui para os gestores aqui da nossa igreja. Tem pessoas aqui que tratam as pessoas, seus subalternos, como demônios tratam as pessoas. Usurpam, consomem, usam e descartam. Tem pessoas que fazem isso com relações.
transo com a pessoa, faço o que eu quero e eu descarto. Eu fico por um tempo e depois faço isso. Com amizades. A gente faz isso por modelo de negócio. A gente sabe que a gente vai ferrar o outro. A gente vai lascar o outro. E a gente está sendo uma sociedade de endemoniados. Não de possuídos, mas de endemoniados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Uma sociedade de pessoas endemoniadas. A gente usurpa, a gente usa e a gente descarta. Isso que um demônio faz. Em nome de Jesus, meu irmão. Esses homens, eles amavam mais o dinheiro que eles ganhavam do que as pessoas. Mas o evangelho não. O evangelho não ama mais o dinheiro e descarta as pessoas. O evangelho liberta as pessoas. E o nosso evangelho só vai ser libertador quando nós as emanciparmos também. Então, não adianta você falar que você é cristão e você oculta ou paga de maneira indevida a empregada doméstica que mora na sua casa. Porque você acredita num Deus que é libertador, mas você oprime pessoas dentro da sua casa. O evangelho precisa ser libertador em todas as esferas, meus irmãos. Amém? Amém ou não? Ah, pastor, é difícil empreender no Brasil, a gente sabe. Eu sei que eu já chorei com muitos empresários. Eu não sou contra, eu acho que a gente tem, como eu disse, eu oro pelas empresas dessa nossa igreja, que os empresários da nossa igreja desenvolvam. Mas se isso vai custar a vida das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas não são mão de obra, as pessoas, elas são pessoas, a gente precisa tratar como pessoas. Amém? Aquela igreja, ela foi usada por Deus porque ela entendia que as pessoas, elas merecem ser livres em Cristo Jesus. E o nosso papel como irmãos aqui de fé, cristãos, é emanciparmos em todos os sentidos. Irmãos, o nosso papel como igreja é libertar pessoas que estão endemoniadas. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios em nome de Jesus. Amém, igreja, ou não? Amém ou não? Nós não precisamos ter medo do inferno. É óbvio que você precisa distinguir o que é uma pessoa que precisa de um remédio, que é esquizofrênico, e alguém está endemoniado. E as pessoas não sabem separar isso. Tem gente que precisa de remédio, não precisa de alguém expulsando um demônio. E tem gente que precisa ser expulso de um demônio. E aqui não é papel de pastor, é papel da nossa igreja. Nós vamos libertar cativos espiritualmente falando. Amém? Amém. E também a nossa igreja vai expulsar esse tipo de demônio que nos oprime, que faz usar as pessoas, que faz usurpar da alma das pessoas, do coração, do tempo das pessoas. E nós vamos ser justos, porque o evangelho é libertador de todas as esferas, espirituais e terrenas. O evangelho nos liberta, o evangelho é poderoso. Eu creio no poder do evangelho. E aí, aonde se tinham escravos, agora nós temos livres. E agora o evangelho vai chegar na Europa como um evangelho que liberta. Você crê nesse evangelho libertador? Amém? Amém, irmão? Então eu queria, num movimento aqui, pode fechar os seus olhos. Eu queria num movimento levantar aqui uma oração. Você que olhou para essa mensagem de hoje, você se sentiu desafiado a você, irmão, ter uma conduta de um testemunho que agrada a Deus. Você ser uma pessoa de caráter íntegra e dizer, Deus, a minha vida, conte com a minha vida para anunciar isso, para glorificar o Senhor. Não estamos falando de perfeição, mas você falando, Deus, eu quero que a minha vida resplandeça o caráter de Cristo Jesus. Deus, eu quero que a minha vida, eu consiga passar por cima do meu ego, eu consiga passar por cima do meu bem-estar, para que o grupo, para que o coletivo, para que a comunidade de fé, para que a minha equipe de trabalho, para que a minha empresa, para que o meu grupo de amigos, para que nós possamos juntos crescer, não só eu, mas nós. Talvez você está aqui hoje parado, está esperando um anjo aparecer, e a missão está aí. A vida está indo. E você já está esperando ver se Deus está te chamando para fazer alguma coisa. E Deus está dizendo, já era para você estar.
você está aqui e fala, pastor, faz meses que eu não falo de Jesus para ninguém. Anos. Mas o evangelho é isso aí. Salva pobre, rico, branco, preto, americano, asiático, africano, europeu. O evangelho é para todos. Você que está aqui e fala, eu quero ser usado por Deus para ser alguém que liberta em nome de Jesus as cadeias. Sejam elas espirituais, sejam elas dos males desse tempo, das estruturas pecaminosas do nosso tempo. Alguém que vai ser contra, alguém que vai denunciar. Eu quero você que entendeu isso, em alguma esfera, isso aqui te pegou, meu irmão. Isso aqui, alguma esfera, isso aqui falou teu coração. Eu quero não é para alguém ver, não, mas se Deus falou contigo, e Deus, conta com a minha vida. Convido você a ficar de pé, a você orar e falar assim, Deus, eis aqui a minha vida. Me levanta, me acorda, me chacoalha, me envia. Os macedônios da vida eu possa ver, enxergar e me mover. Acreditar no evangelho é Ele. Você que entendeu isso, fique de pé, eu quero orar com você. Amém. Glória a Jesus. Amém, igreja. Amém. Vamos juntos orar, meus irmãos. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra, que é fonte de vida para nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, constrangendo os nossos corações e nos levando a toda a verdade. Que o nosso testemunho glorifique o Senhor, Deus. Que a nossa vida tenha cheiro de Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em nós. Nós estamos deixando a carne falar muito alto. Mas mortifica, Deus, a nossa carne e vivifica o Teu Espírito em nós. Que nós sejamos, Deus, pessoas capazes de abdicar, às vezes, da razão, em prol da comunhão. Abdicarmos, às vezes, até mesmo da prerrogativa do direito, em prol do coletivo. Nos ensine, Deus, que nem sempre a gente precisa vencer. Melhor não é aquele que vence, é aquele que ama. Nos ensine isso. Deus, quem são os macedônios do nosso tempo? E nós estamos achando que o Senhor vai aparecer no Reels do Instagram, numa série do Netflix. A vida está acontecendo lá fora. E a gente está brincando com o Evangelho. A gente está brincando com a vida. A vida está acontecendo lá fora. E as dores estão acontecendo lá fora. E a gente está se ausentando da nossa responsabilidade, Deus. Nós estamos aqui, Deus, não como escravos para buscar um pedaço de pão. Que o Senhor nessa noite nos levante como filhos, a autoridade de filhos, para entender que nós temos uma responsabilidade de representar o Pai lá fora. Nós não viemos aqui para buscar migalha, para ver se a gente aguenta até a semana que vem. Nós estamos aqui para ser fortalecidos, para encher lá fora, para abençoar lá fora. E que nós possamos encontrar mulheres como Lídias. Que nós possamos encontrar, Deus, pessoas escravizadas como essa menina. Pessoas possuídas, seja por um demônio, ou possuídas por uma ideia de uma estética, possuídas por uma ideia de vida, possuídas por uma ideia, Deus, colocada por um influenciador, por uma cultura. Pessoas que estão sendo escravizadas, mais que o Evangelho. Nós cremos no Evangelho, Deus. Nós cremos no Evangelho.
Nós cremos que se nós pregarmos a Tua palavra, o Teu Espírito curará e sarará a nossa terra, nos perdoará e nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas precisam conhecer Jesus. E nós queremos ser os seus pés e as suas mãos, Deus. Essa noite é noite de responsabilidade. É noite de não nos aviltarmos da vida e das responsabilidades, mas assumirmos o nosso lugar como filhos teus. Ser com a nossa igreja, em nome de Jesus.